Olá pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Por muito pouco que eu não enrolei a língua nessa abertura, minha bancada, Márcio Escudeiro. Pois é, eu percebi pelo seu semblante, você deu até uma risadinha de canto de boca, mas foi quase. Dessa vez o empreendedorismo quase que me pegou. Mas minha bancada, Márcio Escudeiro, Daniela, Natal, temos um nosso amigo já, convidado, já sócio-atleta do programa, Marco Antônio Vieira Soto. Tudo bom? Como é que tá, bem? Marco? Prazer estar aqui de novo com vocês. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Marco Antônio. Muito bem-vindo. Olha, você, quando veio aqui, há uns dois... Eu vou já eu te apresento, mas eu só vou, antes de fazer aquela apresentação formal, você veio aqui, o grupo era Artiplan, né? O Marco Antônio, ele é head de estratégia do grupo Artiplan, e logicamente, como head de estratégia, Márcio, você tem que... Me ajuda aí para a gente fazer aqui agora um bololô nesse início. Ele já sabia da mudança do nome, que agora o Artiplan virou Dreamers, Grupo Dreamers, não é não? E ele não contou pra gente, cara. Verdade, é verdade. Guardou segredo. Guardou segredo. Não podia. Né? Tá listado em bolsa. Não rolou nem um spoilerzinho pra gente. Né? Vamos perguntar spoilers hoje, Márcio. Não, claro. Vamos a ideia é essa. A ideia é essa, então. Bom, vamos aqui. O Marco Antônio já é um super profissional da área, uma mega experiência da área, que começou em 80, estagiando na Salles Interamericana, teve passagem pela DPZ Rio, chegando a diretor executivo, foi consultor durante 10 anos, atendendo diversas agências e clientes. Em 2007 foi para a Artiplan, né, montaram o departamento de planejamento, foi diretor de planejamento, VP de planejamento, CEO no Rio de Janeiro e a partir de 2019 passou para a função atual de head de estratégia no grupo hoje Dreamers, né? E aí se dedica a uma parte bem legal, que a gente até falou pouco no último programa, ao terceiro setor, onde é conselheiro até hoje da... E conversando em off, eu estava conversando em off com o Marco, a gente estava falando sobre o Hub 60+, né, que a gente conversou aqui com o Mauro Weinstock, também outro cara muito bacana, muito legal, sobre o Hub 40+. Então, a gente hoje, de repente, vamos dar uma pincelada, que eu fiquei sabendo, o Marco Antônio, que você já, junto lá com o Mauro, lançaram uma campanha, uma parceria com a Jing, se eu não me engano, 2.0. Aging. Obrigado. Me corrige aí. Ativem, é isso? Ativem. USP 60+, que conta com o apoio do Hub 40+, com o objetivo de valorizar e inspirar, através da divulgação de histórias verídicas, o conhecimento e a experiência dessa faixa etária que contempla mais de 34 milhões de brasileiros. A gente podia começar, né, falando um pouquinho sobre isso. O que você acha, Mar? Acho bom, acho um bom assunto. Né? Acho sensacional. Essa história de 60+, né? O Mauro, ele fez uma provocação quando ele montou o Hub, que ele botou 40+. Porque o 40+ começa a ser essa descida da barra. Você está no mercado procurando emprego, por exemplo. Se você tem mais de 40, você já começa a ser jogado de lado dentro da empregabilidade, digamos assim. Mas de verdade, a gente, olhando como grupo, a gente entendia que se a gente tem um processo de diversidade muito ativo, e tem um comitê de diversidade e tudo mais, esse também é um dos grupos que sofre com a questão da diversidade. O grupo que tem mais idade, né? E é o que a gente chama de idadismo ou etarismo, ou em inglês, ageism. E que é basicamente você ter algum preconceito ou tentar desqualificar aquele que tem mais experiência. Eu vinha conversando já dentro do grupo isso, a gente conversou com diversas instituições e a gente resolveu fazer uma parceria com o Aging, que é uma instituição internacional. Aqui no Brasil, ela tem como representante o Sérgio Duque Estrada, em 4 lugares no Brasil, aqui no Rio também tem, com a Henriette.
E a Ativem é uma empresa que está associada ao aging para prestar serviços para esse segmento. Esse segmento é um segmento gigante. Nos Estados Unidos, por exemplo, 60 a mais já é maior do que o número de pessoas que nascem. Então, aqui no Brasil também, a gente já está num processo de inversão dessa pirâmide etária. Então, e é curioso, né? Porque tem um dinheiro, digamos assim, falando especificamente de negócio, tem um dinheiro muito grande na mão desses 60 a mais. Mas, por outro lado, né, a maneira como ele aparece na propaganda, na comunicação e na sociedade de uma maneira geral, é uma maneira normalmente estereotipada. Aliás, a propaganda sempre estereotipou muito. A mulher, né, enfim, sempre sofreu ali um pouco com esse tipo de olhar enviesado. E então a gente lançou uma campanha que era uma campanha para o Aging Ativem e o USP 60+, que é do Egídio Doria, que é uma pessoa que vem estudando e lançou um livro chamado Idadismo. E a gente lançou essa campanha Orgulho 60+, onde a gente aproveitou a ideia do mais, do 60+, para mostrar o que de fato essas pessoas têm a mais. Então, a gente é uma pessoa que já fez mais de 6.000 partos. Porque essa experiência, essa vivência, né, múltipla, isso ninguém tira da pessoa que tem 60+. Se eu não sei alguma coisa, tem outras coisas que eu vivi profundamente. Então, a gente fala aqui sobre crise econômica, a gente passou pela década de 80. Eu comecei a trabalhar na década de 80, que é a década perdida da história do Brasil. Nós vivemos 6 planos econômicos na década de 60. Então, essa é uma experiência que está lá, né? A gente viu ainda a ditadura no Brasil, a gente viu não ter direitos, a gente viveu muita coisa. Então, os chamados baby boomers, que é a minha geração, foi uma geração importantíssima no mundo, né? Foi a geração de 68, onde se questionou toda a cultura existente no mundo, tanto no capitalismo como no comunismo, e que foi um período de transformação mundial. Então, essa mesma geração que agora tem 60 anos e que não aceita esse tipo de correlação de ter mais de 60 anos e ser desqualificado. Ô, Marco, o que eu vejo muito, a gente até não fez um momento YouTube, mas eu já vou para o momento YouTube, porque o assunto realmente é interessante. O que eu vejo muito as pessoas falando é que, no caso, é o medo, não é nem o fato da idade, mas é o fato da remuneração. Porque muitos falam, pô, vou contratar uma pessoa assim mais velha, vai ficar mais caro. Linka-se muito esse negócio da idade, a pessoa ficar mais cara. Será que também não tem um pouco dessa coisa? Será que a pessoa com 60 toparia ganhar um pouco menos para poder viabilizar isso também? Porque tem esse lado também, né? Tem o lado financeiro. Eu te diria que hoje, né, e principalmente depois da pandemia, quando a gente viu a possibilidade de trabalhar em casa como algo real, né? É verdade. E você pega lá, por exemplo, empresas já dizendo que não voltam a trabalhar dentro de escritório até o final do ano, a XP falando que daqui para frente quem quiser trabalhar de casa pode trabalhar. Nesse momento, a gente começa a repensar também as nossas relações de emprego. Como é que eu recebo? Eu recebo para trabalhar 5 dias, 8 horas por dia. Será que essas pessoas que estão com 60 a mais e tal aceitariam trabalhar, por exemplo, 3 dias da semana e ter uma remuneração menor? Eu acho que sim. Uma boa parcela, eu te diria que gostaria, inclusive, que isso fosse verdadeiro. Então, essa conversa toda do salário, em alguns momentos, ela é real. Mas, na grande maioria, não acho que seja. É mais tem mito, né? Tem a questão da tecnologia, né? Porque ela traz um conhecimento novo. E lá na década de 80 ainda, o Nicolas Negroponte, ele cunhou uma frase que era espetacular, que ele dizia que estava nascendo a primeira geração em que os filhos iriam ensinar os pais. E parece boba, mas é uma mudança de poder, um deslocamento de poder dentro do grupo familiar, por exemplo, impressionante. E dentro das empresas foi isso mais ou menos que aconteceu. Você tinha um profissional experiente, ele estava ali, ele era visto, admirado, ele era a pessoa que ensinava o que estava entrando, como fazer. E hoje em dia, eventualmente, é o contrário. Você tem uma nova fronteira tecnológica,
entra ali duas pessoas mais novas que estão vivendo aquilo mais do que o pessoal mais velho, e eles passam a ter uma dominância maior. A questão não é quem é melhor ou quem é pior. A questão é que o equilíbrio e esse trabalho conjunto, ele é muito rico, né? Então, essa questão da intergeração, né? Você ter grupos mistos, onde você tem pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas de raças diferentes, pessoas de histórias de vida diferentes, né? Eu me lembro que quando eu contratava lá para a área de planejamento da Artiplan, eu gostava sempre de ter assim histórias de vidas diferentes, entendeu? Pessoa que veio, de repente, a história toda dela foi para a escola pública, o ginásio público, que gramou ali na vida, que teve dificuldade, com outro que, de repente, veio de uma classe média, com outro que tinha um pensamento completamente diferente, que era artista. Por quê? Porque essa diversidade ela é muito rica. Ela traz olhares diferentes, entendeu? E a gente precisa disso, muito. Verdade, verdade, concordo. Márcio Escudeiro, nós não fizemos um momento YouTube. Vamos rapidamente no momento YouTube, que isso manda o manual. YouTube não sou eu que faço. O YouTube são as mulheres, né? Elas têm a prerrogativa, elas têm ali a. Então vamos lá. É o lema. E hoje o que eu quero dizer é: se você está aqui assistindo a esse conteúdo por essa pessoa maravilhosa aqui, que é o Marco Antônio, ele que tem uma carreira brilhante, conhece tudo de propaganda, se você está bebendo essa fonte, se inscreve aqui no canal, né? Ativa o sininho, porque a gente tem essa e muitas outras, e aí você vai poder participar e saber bastante mais sobre o mundo do marketing. Muito bem, muito bem. É isso. Bom, tem ameaças. Estudos dizem que o cara que assiste programa e não dá lá o like, não se inscreve, ó. Entendeu? E não adianta nem botar o azulzinho para dentro, não, que parece que não dá jeito. Tá bom. Não tem ameaças, vamos na boa, né? Vamos sem ameaças. É ameaça, né? Coisa científica, né? Deixa os comentários, fala mal do Márcio. Fala mal do Márcio nos comentários, porque ele ameaça vocês. Eu tenho uma pergunta, não, é só uma ideia que surgiu, que pode ser uma coisa que... E aí eu não tenho certeza se isso está acontecendo de fato, ou se é só uma impressão minha. Mas hoje, Marco, Sandro e Dani, as pessoas acima de 60 anos, elas têm uma qualidade de vida, né, bem diferente das pessoas de 60 anos há 20 anos atrás, né? Eu lembro que eu vi agora há pouco tempo, sei lá... 60 são os novos 40. Isso. Exatamente. Uma imagem no jornal, assim, idosa de 42 anos, não sei... Morre atropelada por um pneu. Era uma matéria da década de 60. Nossa. Idosa de 42 anos, né? Exatamente. Então, assim, houve uma evolução no sentido da saúde, né, tanto física quanto mental das pessoas. Esse é um processo de evolução. Eu tive um professor de hipnose, né, e PNL, e o cara tem 84 anos. Ele é psiquiatra, ele é psicanalista e ele é hipnólogo. É um gênio. O nome dele é Crispim Lima. Nossa, o cara tem 84 anos, mas parece um garoto, né? Ele é forte, malha todo dia, medita. Então, existem mecanismos hoje de você se manter em forma, se manter saudável mentalmente. Você acha que isso contribui também, Marco, para uma longevidade aí das pessoas no sentido profissional, né? De deixar essas pessoas ativas e produtivas? Eu acho essa tua fala tem várias coisas importantes no meio. A primeira é o seguinte, perguntar para a geração que tem 20 anos hoje se eles estão preparados para viverem 100 anos. Verdade. O que eles estão fazendo para conseguir ter essa sobrevida? E essa sobrevida é real, né? Porque antigamente o camarada se aposentava com 65 anos, morria com 72, ficava mais 7 anos ali, estava valendo. Hoje, a possibilidade de você viver mais de 90, principalmente em determinadas classes sociais, onde você tem uma condição melhor em todos os sentidos, ela é muito grande. Então, como é que a gente se prepara para essa prorrogação, digamos assim, que vai acontecer na nossa vida? A gente tem que estar preparado em 4 pilares. O primeiro é da saúde, o primeiro é da ocupação,
o outro é do relacionamento e o terceiro e o quarto é o estado mental. Então, todos esses 4 pilares são os que vão nos levar a chegar até os 90 anos vivendo bem. E ocupação, quando a gente está falando aqui, pode ser um trabalho, pode ser uma dedicação a uma ONG, pode ser o que você quiser, mas você tem que ter um tipo de atividade que te coloca dentro desse convívio social também diferenciado. O que eu acho... Você pega, por exemplo, hoje ainda, né? Qual é o símbolo do idoso que aparece nas portas dos aviões, essa coisa toda? Lembra como é que é? Gente, é horrível. É uma Um pessoa velhinho curvada, curvadinho, com uma bengalinha. Tá, então entra no instituto de pesquisa, né, qualquer um desses aí, Cantar, o que você quiser, e olha lá, é 60 a mais, cara. Não tem nenhuma segmentação a partir de 60 anos. Está errado, tinha que ter segmentação para cada 5 anos. Porque são momentos, são comportamentos diferentes. Então, E um cara de 60 anos não reflete em nada aquele ícone ali, né? Aquela imagem. Hoje em dia, 65 anos e estão muito bem. Às vezes eu me sinto até assim, mas não é sempre, né? Ele está mais alquebrado. Eu me sinto assim com as 2 hérnias de disco que tem. Eu não tenho 40 ainda. Estado de espírito. Estado de espírito. Mas o que acontece é que a gente, de fato, tem que se preparar mais. Eu tenho um grande amigo que é cirurgião plástico e ele diz que o número de pessoas, homens e mulheres, que chegam hoje lá, depois de 60 anos, mas não é para fazer o que se fazia antigamente, que era aquela plástica radical. Não, ele vai dando pequenos ajustes, porque ele quer estar bem, né? Eventualmente ele está numa fase nova da vida dele, está solteiro, ou qualquer coisa parecida, ou ela também, sabe? Ela quer botar um botoxzinho aqui, dar uma segurada, dar uma puxada aqui, uma puxada ali, e é normal, cara, porque isso faz parte do processo de autoestima dessa pessoa, sabe? Não se vê mal fisicamente. Então tem a questão da alimentação, tem a questão financeira, cara. Porque a questão financeira, eu estava lendo um livro que fala sobre as pessoas que vão chegar até 100 anos, eles fazem uma análise de 3 gerações, o quanto que cada geração dessa deveria ter guardado, os baby boomers, quanto eles deveriam ter guardados, quanto a geração que vem depois deveria ter guardado, porque vai viver mais tempo, então tem que estar preparado para ter mais dinheiro para viver mais tempo, e quanto é que a nova geração lá de 20, 18 anos teria que guardar. E é planejamento, você tem que ter isso, né? Então eu vejo várias pessoas, né, da minha geração que estão em dificuldade, porque saíram do mercado, eventualmente, não estão tendo uma ocupação que dê uma reserva boa, e eventualmente não tem reserva nenhuma, o que é assustador. Assustador. É verdade. Ô, Marco, eu fui ali, mas não sei se eu respondi a pergunta. Não, eu acho que sim. E esse negócio de não ter reserva é uma característica do brasileiro, né? O brasileiro, ele dificilmente poupa, investe em alguma coisa. Eu acho que agora a sensação que eu tenho é que isso está mudando. Não sei se... a pandemia, com certeza, mexeu com a cabeça das pessoas nesse sentido. Eu vejo até pela enormidade de cursos que estão surgindo de educação financeira e de investimento, enfim, em diversos setores. Então, isso realmente tem acontecido. Acho que sim, não só isso, Márcio, mas também a mudança radical na economia, em que você tem uma queda da Selic, onde as pessoas com dinheiro parado não geram mais dinheiro. Hoje em dia, se você não correr atrás de investir o que você tem, investir o que você tem em outro tipo de investimento, né, buscar outros canais de investimento, você não vai viver de renda, não tem mais esse negócio de viver de renda. Então, você tem que sempre estar buscando fazer o dinheiro entrar de alguma forma e fazer esse dinheiro render, né, por outros canais que não sejam deixar o dinheiro lá parado numa poupança, numa renda fixa. Isso não existe mais. O que explica o sucesso das fintechs, né? As fintechs estão aí, cada vez abrem uma fintech diferente. EduTech também bombando aí no mercado. Health Tech, eu fiquei sabendo agora, até desse termo, não sabia nem que existia Health Tech. Também estão aí. E agora tem Age Tech, tá? Só sobre o que a gente estava falando. Opa, é mesmo? Que legal. O Age, ele é um curador de iniciativas inovadoras na área de tecnologia. Você tem, por exemplo, um wearable, que é como se fosse uma pulseira
que avisa para a pessoa com dificuldade de visão se tem alguém perto. Ah, legal. Cara, tem vários, tem dezenas de iniciativas voltadas para esse público, ampliando, na verdade, as possibilidades que eles passam a ter, mesmo com as dificuldades normais que a idade traz. O próprio Apple Watch faz isso, ele avisa, você pode programar, o Geração 5, você pode programar ele que para uma queda ele avisar pessoas, ele manda um SMS, ele deixa lá registrado um contato para quem você quer mandar um batimento cardíaco, faz eletrocardiograma, é maravilhoso, e isso está pautado. Você está vendo que tem empresa, né? Tem gente que está de olho nesse mercado, que é um mercado em expansão. Mas tem muita gente e muita empresa que ignora isso. Como você falou, aí a Kantar não tem a segmentação para o 60+. O que esse consumidor quer? Né? Quando é que as empresas vão começar a olhar para o 60+, para o público 60+, que não é um consumidor que não tem dinheiro, você está falando de pessoas que têm recursos, que têm desejos, e a gente precisa investir em pesquisa, entender o que essa pessoa deseja, o que ele busca, né, para tentar buscar aí esse recurso, buscar o dinheiro onde ele está. Vou te dar um exemplo. Você procura moda feminina acima de 50 anos. Fala aí uma marca boa que você conhece. L. Louis. Difícil, né? É difícil. É difícil, porque mas não é por aí. E normalmente é uma coisa assim muito careta. Não é para você ficar aquela gostosona do pedaço, entendeu? Mas é para você ter uma roupa bonita para você usar depois de ter uma certa idade. Então, já tem diversas iniciativas surgindo. Que a gente, com a ideia lá do Orgulho 60+, a ideia é fazer de fato um movimento, como foi Black Lives Matter, que seja suprapartidário, que não seja de uma agência, nem de um cliente só, e que comece a mostrar a força desse segmento, entendeu? A força e a necessidade dele ser olhado de uma maneira diferente. Eu vejo, por exemplo, você tem uma medicalização desse segmento muito forte, né? Produtos médicos da rodo, isso funciona, e aí aparece sempre aquele coroão lá, indo para a praia com um pranchão na cabeça, ou parado lá dentro d'água, sentado no pranchão. É sempre o mesmo cara, sabe? E quando ele aparece em outros segmentos, ou ele é uma escada porque fez alguma coisa errada, ou está fazendo alguma bobagem, mas ele nunca necessariamente é o protagonista da cena. E poderia, para qualquer coisa, para cerveja, enfim, para qualquer coisa que eu quisesse, ele poderia ter um protagonismo, uma pessoa mais velha. É verdade. Isso que a gente vê assim, muito na propaganda, assim, a gente tem visto mais recentemente, né, a representatividade feminina, a representatividade de diversidade de corpos, de cores, de cabelos, e por que não de idade, né? Acho que a Natura faz isso muito bem, mas falta ainda muito. É isso que a gente está trazendo. É exatamente essa conversa que é um viés inconsciente, né? Oi, vovozinho, vem aqui comigo, vai querer uma comidinha hoje? Esse diminutivo que desqualifica, né? Claro. Que é uma infantilização do idoso que é insuportável, né? Mas é assim, e isso é cultural, né? O viés inconsciente, ele é um caldo cultural. Tem isso em relação à raça, tem isso em relação à mulher, tem isso em relação a todos esses que são excluídos. E com o idoso é a mesma coisa, a gente não sente, cara. Por quê? Porque eu tenho minha avó ali em casa, eu trato ela bem e tal, não sei o quê. Mas não é bem assim. Gente, uma informação que eu não falei nesse programa, no outro eu falei, que o Marco é flamenguista, né? Carioca, flamenguista. Então estamos novamente numa Fla Press. Bancada 100% rubro-negra. Sensacional, bancada 100% rubro-negra. E agora eu vou aproveitar, né, que o momento da audiência, que a gente chega. A gente não está na metade, mas está chegando perto da metade da entrevista. E eu vou dar aquela invertida de bola bonita, jogar de uma lateral para outra. O assunto vai mudar agora de uma lateral para outra. Tipo Felipe Luiz. Exatamente. Vai ser maravilhosa agora essa invertida de bola, que é hype da internet. O pessoal está falando muito e não tem como a gente deixar passar aqui, que é o dilema das redes, né? Você chegou a ver o dilema das redes da Netflix, Marco? Vi. E aí, gostou? Não gostou? Cara, eu postei até um comentário no LinkedIn a respeito, porque
E você tem um outro livro chamado Homo Dei, que é, se não me engano, do Nassim Taleb, e o penúltimo, último capítulo dele, ele fala muito sobre a supremacia das máquinas sobre os humanos, né? Ele faz um quadro lá sinistro, um futuro assim meio distópico, onde vai existir máquina e os humanos vão estar a serviço da máquina. A coisa mais assustadora do dilema das redes é que é verdade. A gente sabe disso há algum tempo. Quando você fala em inteligência artificial, é uma máquina que não para de aprender. Como se você estivesse lendo e relendo e decorando e ampliando o seu conhecimento, você é humano, a todo instante. Ela faz isso sem parar. Tem a tal da rede neural, que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a partir de um lado ela vai para outro. Tem alguém lá no meio da conversa que fala que danou-se, porque elas vão continuar. E isso é terrível. É terrível, porque o algoritmo, né, que a gente sempre fala e que aparece lá o tempo todo, o algoritmo ele é burro, mas ele foi programado por alguém. Sim. Né? Eu te dou um exemplo aqui rasteiro dessa história. Se você ouve Spotify, você pede para ele te dar uma dica do que ouvir, ele vai te dar sempre dentro daquilo que ele acredita que é o que você gosta. Então, o tal do serendipity, né, que é a palavra inglesa lá de um acontecimento aleatório desejável, ele começa a não existir. Então, ou você tem o entendimento de que você tem que brigar com o algoritmo e buscar coisas diferentes em outros lugares, ou então, cada vez mais, você vai estar a serviço de quem programou aquele algoritmo. Né? Então, isso, para mim, é a coisa mais assustadora que tem. Porque o que tem de informação nossa já na rede, antes de entrar em cartaz... É um absurdo, é um absurdo. LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados. Tudo, cara. Bota lá o teu nome e vê o que aparece. Teu CPF está na mão de quem quiser, cara. Entendeu? É verdade. Então, há uns 7 anos atrás, eu fiz um workshop na Hyper Island, lá em Nova York. A primeira frase da conversa lá era o seguinte: tudo é público até que você torne privado. Então não faça nada que você não faria em público. Porque dá para descobrir, né, o site que você visitou, o que você mandou. Cara, é assustador, mas ao mesmo tempo, como é que você faz em relação aos seus filhos? Né? Você tira ele das redes sociais, que é uma parte do convívio social, ainda mais agora. Né? Como é que você faz? Não tem muito como fazer. Não né? As pessoas estão postando cada vez mais coisa, e cada vez mais a máquina aprende sobre elas. Agora, Marco, você não acha que existe um exagero? Eu vou tentar sintetizar aqui, porque esse assunto rende, né? Esse assunto, inclusive, nós conversamos até altas horas da madrugada um dia desse. É verdade. Esse assunto rende, porque, na verdade, o que a gente fala do algoritmo, de entregar para as pessoas o que elas querem, que é o que acontece, né? Primeiro que existe uma distorção, como se houvesse uma imposição de certos assuntos ou certas questões para as pessoas. Isso não é verdade, porque Congelou. Foi. TV e a rádio cortou, desculpa. Eu vou voltar aqui um pouquinho, então. A ideia que é criada é que existe uma imposição de assuntos, de elementos para as pessoas. Não, a ideia que eu digo não é a sua, eu digo das pessoas, né? E é justamente o contrário. Hoje você tem um... Isso, eu estou dizendo quanto ao conteúdo, porque lá no documentário chegam a sugerir que as pessoas estão sendo bombardeadas de coisas, né? Ou direcionadas, a palavra é essa. Só que não, manipuladas. Pelo contrário. E aí eu digo com certeza. Antigamente você tinha pontos focais de informação. Você tinha uma grande rede de TV, ou 2 ou 3, rádios. Essas sim te diziam o que estava acontecendo, as tendências, ditavam a moda, ditavam tudo. Então você tinha uma fonte de informação. Hoje você tem diversas, né? Existe uma diversidade de informação. O que as pessoas falam é com relação à bolha. Mas ele só me entrega aquilo ali que eu quero ver. Mas sempre foi assim. Você sempre andou com os amigos que você escolheu. Você sempre se vestiu de acordo com a sua tribo, né?
tinha os caras que se vestiam de preto, tinha a galera do esporte. Então, isso sempre foi uma realidade. Você sempre trabalhou com afinidade, né? É uma coisa natural. A gente se movia por grupos de pura afinidade. Então, isso talvez tenha se potencializado? Sim, certamente, né? Potencializou. Mas não está se criando nada novo, né? Nem no sentido da propaganda, que é outro ponto que eles tocam lá, que porque agora você é bombardeado ali a todo tempo de coisas que você quer comprar. Isso mudou. Talvez você fosse bombardeado de coisas que você não gostaria de comprar e que hoje você acabava comprando ou não. Mas hoje sim, o cara tem uma inteligência maior por trás, ele entende mais você. E aí, é bom ou é ruim? Não sei. Dependendo do ponto de vista, é bom, né? Ele está me entregando alguma coisa que eu quero, ele não está me forçando a comprar alguma coisa diferente. Então, eu acho que existem pontos ali exagerados, né? Acho que essa coisa da máquina tomar o poder é uma coisa muito antiga, desde que surgiu o computador, que existem essas... exatamente, essa coisa louca. E eu vejo que tem que ter evolução em tudo e, obviamente, a gente tem também que, como personalidade, né, como pessoa, ficar atento aos exageros, né? É claro que eu não vou me submeter totalmente à rede social, ficar dependente daquilo ali, e cabe a cada um tomar aí a sua própria decisão. Mas eu tenho um pouco de medo do exagero, Marco. Eu não estou falando que a gente está exagerando aqui, não. Eu estou dizendo que muita gente, depois de assistir o programa, né, o documentário, ficou em pânico. Nossa, calma, gente. Não saiu da rede. Ele não saiu da rede. Continuou lá no Instagram postando, olha eu preocupado com o milhão da rede. É isso. É verdade. Olha eu preocupado. Olha eu preocupado. Olha eu quase saindo. É que o que eu acho que é diferente, né? Assim, primeiro, porque a ideia da máquina dominar, a capacidade hoje em dia realmente absurda. Então, ela consegue contextualizar. Você tem hoje uma análise, por exemplo, de comentários no Brasil, que sempre foi muito difícil, que o brasileiro é muito irônico, né? E fala o não quando quer dizer sim, o sim quando quer dizer não. Então, era muito difícil analisar contexto aqui no Brasil, e isso está acontecendo. Então, ela está aprendendo semântica, né? A máquina está indo para um ponto realmente extraordinário. Você vê os bots estão cada vez melhores, eles conseguem responder, reconhecimento de voz. Para mim, tem um ponto que é mais complicado, que é o volume de tempo em que você está exposto a isso tudo. E então você tem realmente um número muito maior de estímulos. Quando você via a televisão lá atrás, você via, em média, se você visse muito, 4 horas por dia. Em 4 horas por dia, tendo um comercial a cada 15 minutos de programa, ou 12 minutos, se eu não me engano, você estava ali exposto algumas vezes ao longo do dia. Hoje em dia, cara, é assustador. Se você estiver numa rede social, você vai ser exposto 300 mil vezes. E quando ele fala lá do Cambridge Analytics, por exemplo, que foi a história da eleição no Brasil, a eleição lá, a questão não é nem a inteligência que estava ali por trás de pesquisa. O problema é como foi usado. O que aconteceu é um pouco do que você falou. Antigamente, você tinha grupos que eram controladores e curavam aquilo que chegava até a gente. Se você pegar lá o lema do YouTube, se eu não me engano, é Broadcast Yourself. Yeah. Então, eu sou um broadcaster. Eu publico, eu sou um publisher. Eu e o mundo inteiro. Então, eu posso falar qualquer atrocidade, e se alguém olha para aquilo e, o Marco sempre foi um cara, né, que eu confiei, acredita. Cara, o que você vê de fake news aí, que nego acredita aí. Bom, terraplanista, né? Não precisa falar mais nada. Não precisa ir muito longe. Você tem tudo. Então, essa ausência de curadoria e essa possibilidade de todo mundo fazer o que quiser, explicar o que quiser, para mim é mais assustador dentro dessa dinâmica. Mas a outra história é que eu acho que sim, a gente tinha pessoas que meio que curavam para a gente, mas agora eu acho um pouco pior, sabe? Eu acho que ele afunila um pouco mais do que afunilava antes. Mas é uma percepção minha.
e eu faço questão de furar isso o tempo todo, né? Eu estou o tempo todo tentando descobrir outras fontes para eu olhar sobre música, por exemplo, né? Música africana. Não toca no Spotify, pô. Mas a rádio já era assim, né, Marco? Ah, Era uma coisa comercial, quer dizer, os caras pagavam para estar na rádio, então aí também você tinham. pegava lá o Maurício Valadares, botava um programa completamente diferente. O programa dele era totalmente diferente. Você tinha o Big Boy trazendo, e Big Boy é muito velho, né? Big Boy trazendo lá o que acontecia de mais novo, né? Era disco e de rock e tudo mais. Messier Limar, eu me lembro do Messier Limar, esse é um... Messier Limar eu me lembro também. Esse é das Ademir do antigas. Batô, essa história toda. Big Boy. Big Boy tinha um programa na Pode não Globo. saber quem são essas pessoas, gente? Sabe? Não, Isso é no passado. Isso é Baby isso. Boomer. Baby Boomer. Isso aí é muito antigo. Gente, só para concluir aqui o momento da audiência, que o primeiro assunto eu sabia que ia polemizar, que é exatamente o do documentário, mas o Alessandro mandou a gente aqui para a gente o seguinte: o workaholic, é a frase do Max Geringer, o workaholic não é um exemplo a ser seguido, é um doente que precisa ser tratado. A Valéria, não sei por que medem temperatura dos homens na entrada do supermercado. Alguém já viu um homem andando com febre? Essa é bem sexista, né? Essa é muito boa. Olha, não combina nada nesse programa, mas mandou aqui pra gente. Muito legal, Roberto, falando que a fonte é a revista Exame. O nome é Senhor Estagiário. Unilever abre vagas para estudantes com mais de 55 anos de idade. Não foi combinado, hein? Muito legal. O Senhor Estagiário é um belo filme, né? Roberto De Niro. É muito bom. Essa ideia mesmo, né? De mentoria. É isso mesmo. Exatamente. A Lília mandou aqui para a gente: não reclame dos resultados que você não alcançou através do esforço que você não fez. Aí o pessoal tá filosófico hoje. Inspirador, né? Não é? Tá filosófico. Olha, tem uma que vai mexer contigo agora. Inclusive aqui também não foi combinado, mas falando exatamente da divulgação da data do Rock em Rio. E aí não tem uma pessoa, não. Tem algumas pessoas falando que faltou um pouco de sensibilidade com relação... Aí vem aquela galera que gostou, que não gostou... Mas aí tem uma galera aqui falando que o pessoal da Artiplan podia ter segurado um pouco mais a divulgação da data. E aí são várias pessoas que falam aqui. Se quiser falar, pode falar. Eu posso terminar aqui o momento da audiência ou você quer falar alguma coisa? Eu posso responder. Então, por favor. Qualquer notícia envolvendo o Rock in Rio, ele sempre traz prós e contras, né? Você tem aquela galera que diz que não devia chamar Rock in Rio porque é pop. Foi a vida inteira pop, porque desde o primeiro. Então, ele sempre tem uma acessibilidade muito forte, né? O que é bacana, porque mostra que ele significa muito para as pessoas, né? A ideia de colocar ali a data foi até uma tentativa de levantar um pouco o astral, de levantar um pouco esse nosso farol, que as pessoas dizem que hoje, né, durante a pandemia, existem 3 dias, né? É o de ontem, hoje e amanhã. Você não pensa nada além disso, né? O que aconteceu ontem, o que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã. Quando você projeta para quase um ano na frente, você levanta o olhar das pessoas para uma perspectiva de futuro um pouco melhor, um pouco mais próximo daquilo que a gente considerava o normal. Né? E sem falar em novo normal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos pular essa expressão. Mas eu acho isso, eu acho que as pessoas elas estão sensíveis a tudo que diga respeito a futuro. Né? E porque o futuro está muito incerto, e para algumas pessoas está sendo realmente um momento muito difícil. Né? Você pega as pessoas que estão 100% sozinhas, né? Que não tem uma família ali do lado, 6 meses sozinho, eu morei sozinho 18 anos da minha vida, mas é complicado, cara. Então, é um momento muito especial, eu diria, e de muito cuidado. Então, eu acho que foi só o anúncio da data, abrindo essa perspectiva de um futuro que pode ser bacana para a gente novamente.
É. Ô, Marco, Trazendo um otimismo, né? eu confesso que eu até entendi os dois lados. Eu entendi o lado da galera que reclamou, porque deve estar passando algum tipo de perrengue, né? E, de fato, tem várias pessoas passando perrengue no momento. E entendo também o lado que a gente tem que ter uma perspectiva, né? Porque senão, sem perspectiva, a coisa fica complicada. Mas, enfim. Aqui o Léo mandou para a gente, cara, parece que a gente combinou, eu juro que não foi combinado. Mas, novamente, vamos todos esses nomes são verdadeiros. Você também jura que todos os nomes são... Todos os nomes são também verdadeiros. Inclusive, eu guardo eles aqui para alguém falar, você está inventando. Não, estou inventando, não, está aqui. É que o pessoal manda muito para a gente no Instagram, manda muito no WhatsApp e usa pouco esse espaço aqui embaixo. Eu não sei qual a posição do quadradinho que eu estou no programa, mas o espaço aqui embaixo do YouTube de comentários. O pessoal ainda não pegou. Mas o YouTube não é a melhor rede para relacionamento no YouTube, né? Pois é. Ela é ruim de comentário para qualquer um, não é um problema de vocês, é de todo mundo. Que bom. Que bom, porque a gente pede... É melhor conversar no WhatsApp, Instagram, e deixa o YouTube como um ponto de chegada, né? Pois uma pequena recomendação de estratégia isso. Não escutem isso, nossos ouvintes, nossa audiência. Vamos evitar mandar o WhatsApp para mim. Estratégia de canal. Vou evitar. 1h da manhã não é o horário de mandar o WhatsApp para o amiguinho para responder pergunta do canal. Ou para mandar sugestão de pauta também. Bom, o Léo mandou aqui para a gente o seguinte: vou explicar a meia idade para vocês. Amamos sexo, mas se tiver burocracia, desanima. Esporte é bom. Se não tiver chopp, depois, nem pensar. Praia é uma delícia, mas se tiver cheia, não rola. Prazer é paz. Comida boa, conforto, viajar tomando vinho, contas pagas e saldo no banco. Aí, ele resumiu aí o que é a meia-idade para ele. Enfim, uma meia-idade boa, né? Não é? É a meia-idade maravilhosa. Eu vi essa publicação no Twitter e de gente de 20 anos dizendo tô na meia-idade, olha, não tá no gibi. Bom, e aqui para fechar o momento audiência, para a gente voltar para a nossa prosa, aqui o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio, inclusive, é assinante aqui. Assinante não, é seguidor nosso, é inscrito aqui no canal, então aí por isso eu sempre, quando ele manda alguma coisa, eu leio. Aqui para a gente, às vezes, debater ou não. Aqui, no caso, ele mandou o que a gente falou nos programas anteriores sobre aquela pegada do Grupo Boticário, que está fazendo a campanha para querer extinguir o termo Black Friday. Né? E aí ele manda aqui para a gente, e sem ter contextualizado, né? Querendo dizer que era uma conotação racista. Ele manda aqui para a gente que a origem do nome Black Friday é porque a sexta-feira, fica entre o feriado lá nos Estados Unidos do Thanksgiving, na quinta, e no final de semana. Ou seja, sexta-feira é o dia onde ninguém trabalha lá. E os escritórios ficam com a luz apagadas, ficam escuros, daí o Black. Né? Então, assim, ele coloca ainda aqui assim... mas vai convencer os esquerdistas utópicos radicais que a Black é apenas uma cor preta. Entendeu? Não, então, e nesse caso não tem absolutamente nada. Nenhuma conotação racista. Se quiser abolir a cor preta, a gente está ferrado, porque eu estou usando uma camisa aqui, não posso nem falar o nome. Como é que funciona isso? É complicado, cara. Não tem nada a ver, não é uma conotação racista, né? A gente não pode pensar assim, gente. Essa discussão vai longe. Essa vai porque ela entra na história do viés inconsciente, de que o Black está sempre associado a uma coisa negativa. Mas Black Friday é bom, né? Black Friday é bom. Descontos, coisas maravilhosas. O único ponto negativo aí desse comentário do nosso seguidor, do Luiz Cláudio, é ele direcionar esse papo para o esquerdista, para a galera que briga. Mas aí é a posição dele, né? A posição dele, aí ele joga para o lado que ele acha que está comentando dessa forma, né? Mas enfim, o fato é que, de fato, a Black Friday não é. A gente já tinha comentado sobre isso. Realmente é um assunto polêmico, mas não é com conotação. Parece que Imaginário também vai adotar essa postura de não falar em Black Friday. O black, ou o preto, ou o negro, quando ele tem um tom de
qualificativo, e aqui no caso, a ideia é que deixe de ser utilizado. Usa um outro termo, entendeu? Arrasador, qualquer coisa que você queira, mas tira a ideia de raça ou qualquer proximidade de raça desse tom de qualidade, né? Mas essa é a não lógica. Existe raça envolvida nesse tema, ou existe? Eu não consigo ver, Marco. É uma coisa que eu não consigo enxergar. Eu estava falando no outro dia, e desculpa insistir na coisa de. Eu não enxergo mesmo. E eu acho que a gente começa a colocar na cabeça das pessoas, aí voltando lá àquela história das redes sociais, né? Coisas dilema, que não existem. Do dilema da gente, coisas que não existem. Eu nunca, na minha vida, eu acho que ninguém, não conheço uma pessoa, talvez essa galera da militância, seja ela de esquerda, de direita, eu acho um saco essa história. Ela é militância da causa. Militância da causa, né? Eu acho que você coloca isso na mente das pessoas, né? Porque, de fato, eu duvido que alguém, algum dia, numa Black Friday, levou isso para um lado de racismo, preconceito ou de qualquer coisa que fosse prejudicar determinada camada da sociedade, determinado grupo da sociedade, pela cor, enfim, pela crença, seja lá o que for. As pessoas entendem a Black Friday pelo que ela é, uma época de descontos, né? Quando a gente levanta essa bandeira, a gente está criando alguma coisa que simplesmente não existia. Eu acho que esse tipo de conversa, ele sempre tem que trazer aquela que se sentiu ofendido. É isso que eu acho. Eu tenho que trazer a militância para essa conversa. Se realmente incomoda muito, eu tenho que respeitar. Porque é ele que se sente desqualificado, entendeu? Mas a gente não tem problemas com várias coisas. Assim, eu me sinto desrespeitado com várias situações. Se todo mundo quiser extinguir palavras ou movimentos ou discursos porque se sente desqualificado de alguma forma, a gente vai criar aí uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente vai viver num mundo onde não se pode falar nada, porque qualquer coisa que eu fale aqui vai ofender alguém, eu não tenho a menor dúvida, né? Alguém vai se sentir ofendido. Eu não tenho essa visão. Eu acho que realmente talvez seja porque a gente tem conversado demais isso da questão toda da diversidade, porque a diversidade ela atua principalmente a parte são de grupos que não têm tanta força quanto aquele que é dominante. Quando você fala das minorias, né? E elas precisam ser ouvidas. E é uma minoria. Eles têm um lugar de fala. Isso. Né? E é uma minoria de poder, tá? Não é uma minoria quantitativa. Né? Porque você fala lá, a população brasileira, 56% dela está dentro de pardo ou negro, né? Como se auto-anuncia. Mas em termos de poder, cara, ela é uma minoria, sem dúvida nenhuma. Né? E idem as mulheres, porque elas foram colocadas durante muito tempo numa posição secundária. Então, o que você vê aflorar agora é uma tentativa de eliminar boa parte desse repertório, que é o que está nos que eles chamam, e a gente adota, do viés inconsciente. E volta e meia você tem algumas expressões, judiar dos outros. Cara, eu não posso falar judiar dos outros, entendeu? Tá ficando chato, tá ficando reduzindo, tá. Mas, ao mesmo tempo, tá ficando mais Mas o judiar dos outros tem uma pegada de transformar, né, a palavra numa conotação ruim. Eu entendo isso. Eu não acho que exista que todo o processo seja ruim. Os exageros é que eu acredito que têm que ser combatidos, porque senão daqui a pouco a gente vai viver calado. Gente, isso é um assunto polêmico. Eu vou entrar agora aí para mudar de novo, cruzar a bola novamente para o outro lado, porque esse assunto não tem fim. Esse assunto realmente é um assunto bem complicado. Esse assunto eu acho que deve trazer aqui, como a Daniela falou, quem tem o lugar de fala disso. Exatamente. Tem a autoridade para falar sobre isso. Eu estou falando como alguém que está externo à questão toda. Verdade, fica até mais fácil. Do idoso eu falo. Do idoso eu tenho. Em 62 eu posso falar. Olha, eu vou dizer uma postagem que eu vi só para a gente pegar um outro ponto aqui e encerrar esse assunto. Eu vi uma postagem no Twitter de uma menina que tatuou, uma menina branca que tatuou a África. O mapa da África, na barriga, porque ela morou na África. E aí veio a militância, então você não pode tatuar apropriação cultural. Eu acho que está havendo
muito grande nesses temas, e isso se torna perigoso, né? Porque você... Eu acho que o maior perigo é para quem tem o lugar de fala, porque quando você começa a exagerar, você começa a enfraquecer o movimento. Acho que esse é o maior perigo. Mas a gente, enquanto privilegiado e que não tem o lugar de fala, e eu digo isso porque sou morena, eu me autodeclaro parda, eu tenho família negra, mas eu nunca fui vítima de preconceito. Então eu digo, eu não tenho lugar de fala, eu sou privilegiada. Eu preciso deixar essa fala para quem se sente mal com isso. Se a pessoa se sentiu mal com a tatuagem da menina branca tatuando a África, acho que vale ser ouvido, né? A gente só precisa tomar um pouco de cuidado de para onde que isso vai, né? Só para fechar também, porque o Sandro já tentou fechar 3 vezes e não conseguiu. O exagero, eu acho que ele é bom como um avanço que depois você vai chegar num termo mais... lapidando. Mas o exagero da voz, né? Exatamente. Ele precisa até para você, Márcio, levantar e falar, pô, mas será que é isso mesmo? E talvez você não se levantasse se você não achasse que era exagerado. Mas o exagero trouxe você para uma reflexão até que ponto aquilo é ou não é, entendeu? E que é bom. E o mais importante, o debate, a troca de ideias, sem que haja nenhum tipo de ofensa. E aí, nesse sentido, é até bacana, né? Porque o que não pode, na minha opinião, como eu estava dizendo lá, que as pessoas não pensavam num viés ruim quando falavam Black Friday. O que não pode é justamente, porque você fala Black Friday, você é um racista. Não, gente, não, de fato não. A menina colocou a África lá porque ela morou, ela é apaixonada pela África. Ela não está causando nenhum mal a cultura nenhuma. Pelo contrário, ela é apaixonada por aquilo ali, né? E assim, quando essa coisa de apropriação cultural é um negócio que me põe medo, porque a gente acaba fazendo uma coisa que há muito tempo se combateu, que era aquela questão da divisão, né, dos povos, né? Exatamente isso que foi feito lá na África, o apartheid. Esse lugar aqui é só de brancos, esse lugar aqui é só de negros. Não, gente, a gente vive num lugar só. O planeta é um só, entendeu? As pessoas, elas têm que viver numa comunhão, essa é a minha opinião, numa integração, que foi o que se lutou, né, até hoje para ser feito. Houve uma luta muito grande, e não só de negros, mas de negros, de brancos também, a favor dos negros. Então, quando um branco se levanta a favor de um negro, cara, não é ruim, não. É bom demais, porque a gente tem que lutar pela união, não é pela segregação. Essa aqui é a minha opinião. Minha sugestão. Traz alguém para essa conversa. Faz um programa. Vamos trazer, e agora eu vou cruzar essa bola aí para a gente... Quarta tentativa de cruzar a bola, agora eu vou. Agora você vai fazer o gol, hein? Agora eu vou mudar o rumo dessa prosa. Olha, na outra vez que o Marco veio aqui, a gente falou de planejamento de mídia, a gente falou de buzz marketing, a gente falou de estratégia publicitária para pequenas e médias empresas em tempos de quarentena, posicionamento de marcas, novo normal, a gente falou. A gente falou, inclusive, sobre cultura do cancelamento. Falamos de haters, falamos de... íamos falar de 60 a mais, falamos agora. Ficou 60 a mais, ficou devendo, a gente ia. Agora, uma coisa também que ficou devendo no outro programa, e que eu aproveitei aqui, e a gente tem tempo para isso, é que essa tua dedicação ao terceiro setor, Marco. Escola Gente. Você podia contar um pouquinho sobre como é que funciona, o que é a escola de gente, né? Escola de gente, né? De gente. A gente não conversou sobre isso e que eu acho o tema muito legal. Bom, vamos lá. A Escola de Gente é uma instituição que foi criada pela Cláudia Werneck. Cláudia Werneck foi minha colega de faculdade. Ela é mãe da Tata Werneck, né? Ela acabou virando mãe da Tata Werneck no meio da história, deixou de ser Cláudia Werneck. Mas ela é jornalista de formação e ela, lá atrás, ela estava trabalhando, se eu não me engano, na revista Cláudia, e ela foi fazer uma matéria sobre deficiência, pessoas que tinham algum tipo de deficiência. E a partir dali ela se apaixonou pelo tema, começou a publicar alguns livros, e ela montou essa ONG, na verdade, e me chamou para ser membro do conselho lá, de participar de alguma maneira. Isso já tem quase 20 anos, se eu não me engano, e
ela fez durante muito tempo uma análise, por exemplo, das notícias, mostrando como é que elas enveredavam por esse viés inconsciente em relação à questão da deficiência. E o que a Escola de Gente tenta fazer é trabalhar principalmente na área de advocacy. A área de advocacy é mudar políticas públicas que possam favorecer pessoas que têm qualquer tipo de deficiência mental, física ou sensorial. Por quê? E a história é simples, né? Para você construir uma praça que seja acessível, ela vai ter ali um custo adicional talvez de 20%. Para você transformar uma praça que está pronta numa praça acessível, ela vai custar muito mais do que isso. Então, deveria existir um pensamento a priori para que as cidades, os espaços, de uma maneira geral, fossem pensados também para as pessoas que têm algum tipo de deficiência. A partir daí, ela vem fazendo uma série de iniciativas, ela tem lá uma trupe de teatro, que era os Inclusos e os Cisos. Recentemente fez também uma apresentação no YouTube falando da questão da deficiência durante a pandemia. Então, como toda instituição, ela se equilibra ali na questão financeira, né? Buscando parceiros e apoiadores, principalmente porque quando você fala de advocacy, o resultado nunca é imediato. E as empresas, eventualmente, quando patrocinam, elas gostam de ver e poder divulgar algum resultado que ela possa mostrar para os conselhos, para sócios, para tudo mais. Então, isso é sempre complicado. Ela lançou também um aplicativo que é para pessoas que têm algum tipo de deficiência possam entender, possam saber quais são as atrações culturais que têm um apoio ou de Libras ou de audionarração, que possa facilitar pessoas que têm algum tipo de deficiência a participar também daquele momento cultural. Então, isso foi super bacana. Ela conseguiu fazer também o Dia do Teatro Inclusivo. E porque a gente fala, pô, mas piora ali o vídeo, né, quando tem um cara de Libras falando, desculpa, amigo, né, mas tem que ter audiodescrição, né, que você tem que botar e tal. E você tem hoje no computador, você tem uma série de programas já que ajudam de alguma maneira a pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas ainda é muito pouco. Então eu estou lá há 20 anos, eu ajudo ela, eventualmente a gente fez alguns projetos lá, planejamento estratégico, porque a questão da deficiência parece um pouco com a questão da idade. Ela cruza todas as classes, todos os tipos de pessoas, todas as minorias, maiorias, ela perpassa tudo isso. E o Banco Mundial tinha um estudo, que já tem agora uns 5 ou 6 anos, onde ele cruza a questão a questão econômica com a questão da deficiência, né? Quando você vai para as camadas menos favorecidas, aí é assustador, cara, porque essa pessoa que tem uma deficiência, se nas camadas mais elevadas da sociedade ela tem uma visibilidade já reduzida, quando você está ali mais para baixo, cara, é inexistente. E aí a questão, que é uma questão também sensível, existe uma batalha em curso, que era a ideia da inclusão dessas pessoas dentro da escola normal, né? E não levar as pessoas que têm algum tipo de deficiência para uma escola apartada. Porque o convívio social para essas pessoas, e principalmente as crianças, é fundamental. Essa sociabilização com crianças. Então, a escola onde meus filhos estudam, aqui no Rio, a Escola Nova, ela tem 2, 3 alunos por sala que têm algum tipo de deficiência. Então, essa pessoa com deficiência convivendo, para essas outras crianças, aquilo passa a ser algo corriqueiro, né, do cotidiano. Não existe nenhum estranhamento. E não existe também uma hipervalorização ou um hipercuidado em relação àquilo. Porque a questão da ciência é você ter oportunidades iguais, mas necessidades diferentes. Então, de fato, você tem que ter... A gente tem lá na Arteplan, a gente montou uma estrutura toda, que você tem um banheiro específico para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, né? Que é um banheiro adaptado. Você tem que ter rampa, você tem que ter uma série de outras condições que numa construção tradicional normalmente você não teria, né? E curioso, quando você tem pessoas com deficiência no ambiente de trabalho,
o ideal é que seja feito primeiro uma sensibilização com todo o corpo de funcionários, para que eles entendam como lidar com essas pessoas também, entendeu? Para não continuar deixando essa pessoa isolada, mesmo ela estando dentro do ambiente de trabalho. Agora, Marcos, só uma pergunta, só uma dúvida que eu tenho. Dentro da sala de aula, isso que você falou é muito importante, né? Das crianças terem esse contato para verem que é algo que é normal, não tem nenhum tipo de problema absurdo naquela convivência, e para a sociabilidade é muito importante. Mas é uma dúvida que eu tenho. Mas para a criança que tem as necessidades especiais, ela também não precisaria ali de ter um atendimento especial? As escolas têm. Você tem um mediador, tem que ter alguém que ajuda. E você pode ter, né, no outro turno, que não o turno da escola, você ter outro tipo de atividade. Ter fono, né, esse tipo de problema, no problema, ajudam a pessoa a crescer ali dentro das necessidades dela, das dificuldades dela, né? É uma dúvida que eu tinha. Mas o ideal é que você tenha ali um mediador, alguém que ajude quando a dificuldade é muito grande. Você tem casos de autismo, por exemplo, em que precisa. Mas, por exemplo, a própria escola, para pessoas que têm uma síndrome de déficit de atenção, por exemplo, pode fazer a prova num tempo maior, por exemplo. Então, é a mesma oportunidade, mas com uma maneira diferente de tratar aquilo. Entendeu? Às vezes o mediador ajuda no entendimento de alguma coisa que não necessariamente ela conseguiu perceber, entendeu? As escolas estão com essa tendência. Eu sei porque a minha família da minha esposa tem escola, então tem até uma certa legislação aí que está começando a cobrar isso, ou já está cobrando. Então, eu estou meio por dentro. Eu queria deixar aqui o contato da Escola de Gente e pedir para o editor colocar aqui na tela. É escoladegente.org.br. Telefone é 21 Rio de Janeiro, 2483-1780. E o e-mail é escoladegente@escoladegente.org.br. E lembrar também que a gente está no mês do Outubro Rosa, né? Que o programa também aderiu e dá total, abre as portas total. A gente aqui sempre aderindo a causas legais, e o Outubro Rosa vamos deixar quem pode na fala, né? A Dani falar um pouquinho a importância, né, da prevenção do câncer de mama e tudo, como, né, apenas se tocar, né, para poder se prevenir. É isso aí, o Outubro Rosa é uma iniciativa muito bacana, né? Muito interessante. As mulheres não podem se descuidar. Eu tenho caso na família que aconteceu, conheço gente muito jovem que acometeu de câncer de mama, gente um pouco mais velha que, por falta de cuidado, acabou falecendo porque descobriu com muito tempo, não deu tempo de tratar. Enfim, a mulherada tem que se cuidar mesmo, fazer os seus exames rotineiros, não pode descuidar. E é muito bacana sensibilizar o todo para uma causa, como uma causa tão importante como a do câncer de mama. Legal. E tem uma coisa curiosa, só para complementar aqui, que tem a ver com comunicação. É que volta e meia você vê as pessoas falando assim, mas precisa ter um dia especial de celebrar alguma coisa, ou de... Precisa, cara, porque é um momento em que você tem vários esforços combinados. Então você dá um boost na comunicação e, de fato, você tem um alcance de todo mundo para uma coisa que ela tem que saber, ela tem que lembrar, ela tem que fazer. Então, quando você tem o Outubro Rosa, você tem um volume maior de notícias sobre isso, você, de fato, alcança pessoas que, no dia a dia, eventualmente, você não alcançaria. Então, é só contra esses haters da data e do mês especial, uma resposta a isso. Sempre tem, né? Sempre tem alguém que não gosta, que reclama. Mas, gente, eu tenho um aviso para vocês, eu acho até que vocês já vão saber o aviso que eu vou dar, acredito, né? Eu sempre, quando falo que eu tenho um aviso, é aquele momento em que estouramos. Achei que você ia dizer que a gente tinha mais meia hora de programa. A conversa tá tão boa, por que tem que acabar? Eu quero ouvir o Marco falar mais. Vamos chamar o Marco de novo. Tem que chamar de novo, senão o programa começa a ficar
cansativo. E tem gente que fala que a gente deveria fazer esse programa em meia hora, em 20 minutos. Pô, não tem como fazer em 20 minutos. Não tem. Não dá. Mas, enfim, estouramos agora 5 minutos cravados. Então, peço para que a minha bancada... A gente não fez o momento dica de livro. Então, se vocês quiserem dar uma dica, aproveita também a fala final, aí, as considerações finais de cada um, deixando o nosso convidado sempre fechando o programa, o M de hoje, né, num grande finale. E, por favor, né, já indo segundo nosso manual interno, Ladies First. Já vou começar. De dica de livro, deixo para o pessoal aí, O Poder do Hábito, é um livro bem conhecido, acho que leitura obrigatória, fala bastante de neuromarketing e ajuda a colocar o consumidor no centro, né, e descobrir como é que você consegue capturar aí os pensamentos desse cara. E eu queria agradecer muito ao Marco por tudo que ele falou, pela entrevista, foi maravilhosa, obrigada por dividir com a gente aí todo esse conhecimento, e eu espero que você volte. Porque tem muita coisa ainda para perguntar. Só convidar. Boa. Meu amigo Márcio Escudeiro, em que ficamos horas a fio, debatendo vários temas, vários assuntos, e, enfim, conseguimos falar alguns aqui, mas não cabe, cara. Uma hora não cabe tudo que a gente gostaria de... Ainda mais com o Marco aqui presente, não cabe. A gente tem que... É verdade. Mas, ó... Por isso que eu peço para a galera se inscrever, dar o like, para ativar o sininho, para não perder um papo desse, cara, porque isso aqui é coisa de altíssimo nível. Então, meu amigo, você que está aí do outro lado, não se faça advogado. Aperta o botãozinho, porque senão você sabe. Já falei lá, ó. É o que acontece, Sandro. Isso aí, porra, OMS falando, eu não. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Vocês são sensacionais. Não tão sensacionais quanto nosso convidado, mas vocês são pessoas muito queridas. É isso, cara. Eu gosto de brincar com a audiência, por quê? Eu vou te dizer agora, Dani, porque quem fica mais revoltada com essa história é a Michelle. A Michelle fica... todas as vezes que eu falo uma gracinha dessa para a audiência, ela me manda recado, ela me xinga, mas é tudo uma brincadeira muito grande. A gente ama vocês e a gente faz isso aqui para quem está do outro lado, né? Na verdade, isso aqui é para levar conhecimento, para levar ideias, entretenimento para as pessoas. Eu fico muito feliz de estar aqui participando desses papos maravilhosos, ainda mais quando o convidado é desse nível. Então, obrigado, Marco, pela tua presença e obrigado a você do outro lado pela audiência. Imagina. E eu vou completar aqui também, já deixando outro convite, porque, pô, não dá, nosso papo não é muita coisa, ô Marco, é muita coisa. Fica de novo, você já é sócio nosso, sócio atleta aqui nosso, então, pô, já é de casa, já sabe como funciona, que a gente não combina nada mesmo, que as coisas são assim na hora e o papo vai para um lado, a gente cruza a bola para o outro, enfim, bota no meio de campo, vai para a defesa, vai para o ataque. No final, a gente faz o gol e é que nem o Mengão, no final, fica o convite, muito obrigado para você que está nos conhecendo agora, né? Chegou agora. Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E para quem já nos conhece, por favor, continue aí firme e forte, que a gente de fato faz esse programa aqui com muito, digamos assim, tesão, né? Porque assim, é o feedback de vocês que faz a gente ficar cada vez mais com vontade de estar aqui, porque a época realmente não está fácil. A gente não corre aí danado. Eu nunca trabalhei tanto, né? Eu achei que na pandemia estou trabalhando muito mais. Me enganaram. Me enganaram, mas enfim. Márcio, Dani, e logicamente a palavra agora está com quem deveria estar, né? E para poder encerrar o M de hoje, Marco Antônio Vieira Souto, muito obrigado, estamos juntos, sempre que quiser. Volte sempre. Obrigado, Sandro, Daniela, Márcio, é sempre um prazer estar aqui. Sempre muito divertido e muito bom trocar com vocês e poder contar um pouco disso aí que a gente vem vivendo esses anos todos. E, de novo, se quiser, é só chamar. A gente aparece aqui mais uma vez e bate mais um papo. Obrigado, cara. Obrigadão. Valeu, gente, programaço, sarrafo lá em cima, papo muito legal. Eu avisei que ia ser mais um programaço. E lembrando aí para você do outro lado da telinha, que estamos de segunda a sexta-feira aqui no YouTube e
né? E não estamos mais a partir das 20 horas. Estamos aguardando, estamos fazendo uma enquete, ô Marco. Uma enquete com a nossa audiência para saber o melhor horário para subirmos o programa. Então, a gente ainda não sabe quando vai subir, mas por enquanto a gente está subindo na hora, qualquer hora. Enquanto a audiência não falar, a gente. Tipo o programa. Temos não tem pauta, não tem horário. Mas tem dia, todo dia de segunda a vida é isso. Tá lá. Pois é. Já deram sugestões de subir às 11, outros deram às 13, às 14, pediram para que a gente não subisse à noite, porque, segundo várias pessoas que reclamaram, à noite fica muito, muito difícil de divulgar, fica muito confuso para aí, fica só com um tempo curto de divulgação. Então, atendendo a essa galera, né, os convidados, inclusive alguns até pediram para que fosse mais cedo também, atendendo aos convidados que já participaram e atendendo a audiência, estamos, por enquanto, sem horário, mas de segunda a sexta-feira. Breve, na nossa enquete, a gente vai saber o novo horário, a gente vai anunciar aí nas nossas redes sociais, vai anunciar aqui no programa. E tem alguma dica aí, Marco? Um horário bom para subir? Eu acho que começo da tarde, né? Sessão da tarde. Sessão da tarde, não é bom? Boa. Já temos mais um voto. Voto para as 13 horas. 13 horas, né? Sessão da tarde. Então tá bom, muito obrigado, pessoal, pelo programaço de hoje. Beijos e abraços. Valeu, pessoal.